Ontem aqui no Alta Frequência a gente falava sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entrou em um consenso para a DPF das favelas. Esse consenso afeta diretamente o Rio de Janeiro. O governador do Rio, Cláudio Castro, falou com a Band News FM Rio hoje e disse que está estudando um plano para evitar o que ele chamou de guerra urbana em comunidades que são tomadas pelo tráfico. O Guilherme Faria está na linha com a gente. Guilherme, o governador detalhou qual que seria o ponto principal para essa retomada da DPF, o que seria feito, quais que são os planos dele. Boa tarde para você. Tudo bem, Isabela? Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. É isso, a gente conversou mais cedo então aqui na Band News FM com o governador do Rio, Cláudio Castro. A gente vem acompanhando, como você disse, desde ontem a repercussão desse resultado do julgamento da DPF das favelas no Supremo Tribunal Federal. Uma das decisões, inclusive fala sobre esse plano que o governo deve fazer para a retomada dos espaços ocupados por organizações criminosas aqui no Rio de Janeiro. E nessa entrevista mais cedo, durante o jornal Band News Rio, primeira edição, o governador afirmou que vai precisar estudar o plano de retomada territorial para evitar justamente uma guerra urbana em comunidades tomadas pelo tráfico. Nessa entrevista, Castro também criticou o governo federal e voltou a afirmar que se sentiu contemplado com o julgamento da DPF das favelas no STF. O governador ressaltou que alguns dos pontos que mais criticou foram derrubados por essa decisão. Entre eles, a ideia de extraordinariedade, que determinava que seria necessário ter algo considerado extraordinário para que as polícias pudessem entrar em favelas, e também o uso de helicópteros com plataformas de tiro. O governador do Rio afirmou ainda que falta investimento por parte da União. Para ele, o Estado tem condições para retomar as áreas dominadas por criminosos, mas falta uma integração entre as esferas para combater a criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Cláudio Castro. Se as forças fizerem o que a decisão falou ontem, integração, financiamento federal, a decisão fala ontem que o Estado investe, Rodolfo, 16 bilhões de reais por ano na segurança pública só do Rio de Janeiro. Eu duvido que tudo da União junto chegue a 2 bi. Hoje, a gente não vive uma integração. Hoje a gente vive só um ente com toda a culpa no colo. O município tem que entrar com ordenamento urbano, o município tem que entrar com serviços públicos, tem que entrar com esporte, cultura, o Estado tem que entrar com a infraestrutura, tem que entrar com a polícia e a União tem que entrar com as investigações e com bloqueio de fronteiras. E aí, Isabela, você me perguntava sobre o detalhamento. O Castro disse que alguns pontos ainda precisam ser estudados pelo governo, como, por exemplo, letalidade e retomada desses espaços que não podem ser feitos de qualquer forma. Segundo ele, a natureza criminosa do Rio de Janeiro mudou desde a implementação da Constituição Federal em 1988. Sem planejamento e com o poder bélico dos criminosos, essa retomada dos espaços poderia causar uma guerra urbana. Castro também falou sobre esse armamento nas mãos dos criminosos aqui no Rio. A questão da entrada livre de armas, drogas, a questão do não combate à lavagem de dinheiro, que isso tudo está acontecendo todo dia e está fazendo com que essas facções criminosas tenham poder financeiro e bélico capaz de enfrentar a polícia de uma forma quase que inacreditável. Quando a gente fala do uso da força, a gente tem que lembrar que essas facções estão usando metralhadoras .30, metralhadoras .50, granadas, que são itens que a polícia sequer tem acesso. Bom, o governador classificou a ocupação territorial por criminosos aqui no Rio como a situação mais grave de todas no contexto da segurança pública. O governador reforçou que o órgão está empenhado em cumprir integralmente a decisão do STF e melhorar a segurança pública aqui no Rio. Lembrando, pessoal, que ontem ele esteve em Brasília para acompanhar o julgamento da DPF, assim como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e também, a partir de agora, haverá um monitoramento dessa decisão do STF para saber se elas serão de fato cumpridas. A gente segue acompanhando por aqui também, porque esse assunto ainda vai se desenvolver por um longo tempo, principalmente para a gente saber como e quando vão ser cumpridas também essas metas impostas pelo STF, pessoal. Os desdobramentos agora ficam para os próximos dias, meses, demora mesmo, como o Guilherme falou, para ser implementado. Obrigada, Guilherme. Nossa reportagem do Rio volta.